Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes e vamos continuar então com o livro Fundamentos da Reforma Íntima e vamos para mais um assunto bem polêmico, na verdade. Esses dias que eu estava assistindo vídeos sobre esse tema, eu fiquei meio surpreso, na verdade, porque é um assunto bem complexo e aí eu confesso que nós estamos em um mundo primitivo ainda, vamos dizer espiritualmente, nós somos bem materialistas e vamos ter uma noção sobre masturbação. Obviamente que eu vou falar para ambos os lados, só que eu não vou aprofundar, porque eu ainda fico meio com vergonha quando falo sobre isso, mas eu entendi aí o contexto desse tema na reforma íntima. Então vamos lá, masturbação. Lembra-se, gente, que curte, compartilha, comenta. Eu tenho certeza que esse canal está ajudando algumas pessoas, que eu estou vendo várias visualizações, né, constantemente, e isso me alegra bastante. Vamos lá, masturbação 594. Forma de praticar o ato sexual solitário, projetando imagens e dando liberdade à fantasia. É um contentamento físico ou espiritual, ou ambos. Olha, gente, a masturbação então é um ato sexual solitário, só quando uma pessoa faz. Então ela fica se fantasiando com então alguma mulher, algum homem desejado, que vocês vão ver mais pra frente, é um ato forçado, né? Você imaginar para depois você forçar, né? Então, para você saciar fisicamente e até aliviar a pressão do dia a dia, não é verdade? 595. Agrado somente ao físico quando encarnado fora do orgasmo, pela via masturbatória, a fim de aliviar tensões ou satisfazer a necessidade orgânica, ainda que haja sempre a doação do espírito, está em segundo plano. Olha, gente, é o que eu falei para vocês, né? Obviamente que só alegra, só alivia o corpo físico. E nós, espíritas, vamos dizer assim, que estudamos o espiritismo, a reencarnação, então a vida em vários mundos, a continuação da vida, né? Ou a morte não existe. A gente precisa simplesmente cuidar mais do espírito. Tipo, a gente obviamente tem que cuidar do corpo físico e do corpo espiritual. Mas a gente precisa focar no corpo espiritual. A gente precisa fazer o que é importante para o corpo físico, o corpo espiritual. 596. Apraz ao espírito quanto, inconformado com sua posição sócio-familiar de qualquer espécie, busca o conforto na imaginação, projetando-se para fora do corpo, no contexto dos pensamentos, a fim de satisfazer suas aspirações mais íntimas. Chega ao orgasmo utilizando o corpo material naturalmente, buscando as emoções ilusórias mais potentes para satisfazer o âmago. Utiliza o corpo físico também em necessidade de alívio orgânico para a busca do orgasmo através da masturbação. Então é aquilo. Você imagina ali no ato da masturbação você com uma pessoa. Então você, eu não sei se eu falo para você que saía fora do corpo. Vamos dizer, né, da minha pouca experiência sobre isso, que a gente imagina então a gente aí namorando com a pessoa desejável, né? Nessas três frases é a mesma coisa, né? Lembrando, gente, que esse livro, O Fundamentos da Reforma Íntima,
é o primeiro livro para você ter noção do que é reforma íntima. É o primeiro livro de chegada para você conhecer a reforma íntima. Não é algum livro aprofundado que ele vai explorar todos os detalhes de todos esses materiais, por exemplo, felicidade, tristeza, depressão e tal. Mas ele vai nos dar uma base para a gente conhecer esses assuntos e depois, através de palestras ou de livros, nós vamos nos aprofundando, a gente aí pega uma noção melhor desses temas, concluindo a reforma íntima melhor, né? Vamos dizer assim. É condenável? Diga-se, não ser recomendável, dentro do equilíbrio ideal de vida que deve buscar o encarnado, lutando pelo aprimoramento do seu âmago. O caminho cristão é cultivar hábitos salutares e positivos que encarem o sexo como uma forma material, mas sublime de exercitar o amor numa união estável e fiel, visando a constituição de uma família e, consequentemente, criando condições para o amadurecimento interior. Gente, não é condenável, tá? Mas vamos dizer assim que para o adolescente que está conhecendo a sua sexualidade, está conhecendo o seu corpo, é fundamental que ele passe nessa fase. Agora, o adulto que já conhece o seu corpo, já conhece tudo isso, no espiritismo, eu até fiquei um pouco assustado, confesso, é uma atitude primata, é uma atitude materialista, que só você aí vai se divertir com isso. Só o corpo físico vai se aproveitar dessa situação. Porque o certo seria mesmo você exercitar essa atividade, vamos dizer, a sexual, amando uma mulher, amando um homem, né? E assim, como um casal, e depois família, assim sucessivamente. E aí, talvez eu já estou acelerando a explicação, é uma pergunta bastante interessante a gente fazer da seguinte forma. Mas como que fica então? Se eu estou solteiro, se eu não tenho uma namorada ou namorado. Gente, se controlar. Às vezes é muito difícil, mas a masturbação na reforma íntima é você simplesmente se controlar disso. Se controlar nessas situações. Eu sei que talvez é meio difícil falar isso, mas quando acontece a masturbação, a gente então tem uma energia sexual que é criada à vida, é uma energia muito forte, e eu não vou aprofundar isso, que é um assunto complexo. Lá no canal Luzes eu acabei de postar vídeos do Raul Teixeira falando um pouco sobre a masturbação. Então, quando você simplesmente faz esse ato, espíritos, zombeteiros, espíritos de péssimo caráter, vamos dizer isso, vai alimentar dessa energia. Eu não sei sinceramente o que eles fazem com essa energia, mas você simplesmente se masturbando solteiro, você vai atraindo espíritos inferiores, e aí então você noivo ou casado, você pode prejudicar bastante o seu parceiro ou uma parceira. Essa explicação que eu estou dando, gente, não é besteira. Tá? Eu tenho certeza que até médiuns que não seja do espiritismo falam a mesma coisa. Às vezes a gente acha que isso é normal, mas quando a gente simplesmente vai analisar a espiritualidade, a gente percebe que isso é a verdade. Tá? Quem é médium sabe muito bem dessa energia sexual, dessa masturbação que muitos se controlam para evitar. E eu estava vendo um espírita falar, um cara que tem um canal no YouTube, que simplesmente a pessoa que se masturba e fica até viciada nisso, e ele vai fazendo amizade com esses espíritos zombeteiros. Esses espíritos sabem que essa pessoa faz, essa pessoa que simplesmente
é casado e ignora sexualmente a mulher, ou solteiro, ou de forma materialista, essa pessoa vai fazendo amizade com esses espíritos infelizes. Acreditem só. E depois vai criando um laço, a pessoa não para mais, se torna viciado e espiritualmente ela acaba se prejudicando demais. 598. Se não é recomendável, quer dizer que é desvio de conduta e, portanto, condenável. Condenável é uma palavra forte, um argumento de quem julga e pode julgar. Não é propício, pois em cenário de reforma íntima trata-se do tema sob tal prisma. Gente, vamos dizer que simplesmente, já falando do 599, se ele seria um desvio de conduta, eu acho que nós estamos num mundo muito materialista, gente. Então, que a masturbação e esses atos de necessidade, vamos dizer assim, são atos que a maioria não se controla. A gente vê muito problema nisso, tem abuso sexual, tem outras coisas. O que eu estou querendo dizer é que é um erro que a pessoa faz espiritualmente. A pessoa, ela se prejudica. Ela cria um laço entre os espíritos inferiores. Então, a partir do momento que você conhece esses erros através da reforma íntima, você se concentrar. Que eu vou falar outra coisa para vocês. A partir do momento que você está assistindo esse vídeo e você talvez é um viciado e usa essa masturbação para saciar apenas a si mesmo, é pior ainda, né? Vamos dizer que os mais ignorantes, não, me desculpa, não seriam mais ignorantes, mas as pessoas que não têm conhecimento da espiritualidade, e a espiritualidade existe, sendo você de qualquer religião, com todo o respeito, obviamente, a espiritualidade existe, não é verdade? Então, você vai ser mais cobrado. Cada vez que você estuda, cada vez que você adquire conhecimento sobre o espiritismo, você vai ser mais cobrado. Então, por mais difícil que seja, é muito bom se controlar, porque é uma atividade primitiva. Para você perceber que os grandes médiuns, eles se controlavam totalmente, né? E eu sei que é muito difícil. 600. Há intensidades variadas nos desvios de comportamento, de graves a leves. A masturbação, conforme o contexto, pode se dar de leve a grave. Gente, vamos dizer que o leve talvez seria a pessoa solteira. Quando a pessoa simplesmente, deixa eu limpar aqui, que caiu água, simplesmente a pessoa solteira, ela não consegue se controlar, é leve ali, né? Mas se a pessoa é casada e ela procura a masturbação, ignorando seu parceiro ou sua parceira sexualmente, se torna mais grave, porque você casado, você vai prejudicar a outra pessoa também. O grave também seria o vício, né? E a gente precisa tomar cuidado, se tiver algum homem aí futuramente assistindo, pornografia, tá? Lembrando, gente, que tudo que a gente faz, os espíritos assistem. A gente é acompanhado por espíritos. Então, imagina uma pessoa que fica vendo pornografia o dia inteiro e fica aí se divertindo aí, assistindo esses conteúdos. Imagina os espíritos que acompanham. Imagina em centros noturnos de prazer, ou zona, vamos dizer assim, quantos espíritos infelizes e carregados que existem nesses lugares. Não simplesmente julgando quem trabalha com o corpo. Cada um tem a sua vida, eu respeito. Cada um aí planta, cada um deve colher. Mas imagine esses lugares, então, o quanto de espírito, né? Só uma curiosidade, uma vez foi mostrado no filme da vida de Chico Xavier, que o homem via que Chico não se interessava por mulheres. Por quê? Porque ele tinha uma missão imensa, espiritualmente. Então, o pai dele levou o Chico para se divertir com prostitutas, né? E a mediunidade de Chico, a espiritualidade de Chico Xavier era tão grandiosa
e ele levava uma paz absoluta, que as prostitutas ficaram no lugar rodeada dele, e ele fez com que a paz dele fez com que todas as mulheres rezassem uma Ave Maria no meio ali daquele lugar. Então é apenas uma curiosidade muito interessante, né, gente? Vamos lá. 601. Adolescentes a praticam visando descobrir a sexualidade. Impedi-los pode levar a desvios mais graves. A naturalidade da aceitação dos pais responsáveis com recomendação cristã é o melhor caminho. Você que é pai, você que é mãe, você tem um filho adolescente, é muito bom você acompanhar, então, você procurar vídeos que falam de masturbação e conversar com seus filhos sobre isso, porque eles estão, obviamente, na adolescência, descobrem o seu corpo, né? Impedi-los de fazer isso é um desvio muito grave, porque é uma necessidade fisiológica, mas depois que ele vai amadurecendo, ele vai descobrindo a importância, né, do casamento, do amor, do sexo, então, em um casal, não é verdade? 602. Adulto solteiro guarda um prisma, casados outro. E real colocar no mesmo contexto a masturbação praticada pelo solteiro e exercitada pelo casado. A projeção desse último pode atingir nível vibratório ou o companheiro ou companheira faz o mecanismo de ideoplastia. Do primeiro, ao revés, atinge somente. É aquilo que eu falei para vocês, simplesmente no casamento, a pessoa, tanto a mulher ou o homem fazendo isso, é alguma coisa, é algo mais grave. Porque a primeira coisa é você saciar sozinho, é materialismo. O sexo, então, ele é para satisfazer os dois, né? Obviamente, visando aí paixão, rolando química, né? Rolando o amor entre os dois. A gente não pode ver jamais sexo como um brinquedo, tá? Eu vou sair uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Isso daí você vai ter aí mais obsessores para a sua vida. Não é que o espiritismo, gente, proíbe. Você faz com o que você quiser na sua vida. Mas é muito bom a gente observar que depois, por exemplo, dessa masturbação, eu vou jogar ali uma reflexão íntima. O que acontece depois que você fizer isso? O que vai acontecer? Será que talvez você vai ficar irritada mais facilmente? Talvez você fica mais com pensamentos infelizes na sua cabeça. Uma reflexão. Por exemplo, você permita-me a falar depois que você fizer isso. Perceba como que vai ficar a sua vida. Tá? 603. Ao masturbar, seu encarnado de regra atrai perto de si espíritos inferiores, que, ligados à carne ainda, por falta de esclarecimento, obtêm prazer, mesmo que ilusório, ao participar do ato. Com isso, pode-se fazer o praticante vítima de algum tipo de obsessão ou influenciarão negativa. É aquilo que eu falei para vocês, tá? O que acontece, gente, no desencarno? A pessoa que morre de cirrose, a pessoa que morre de overdose, ela, na sua ignorância da espiritualidade, ela vai continuar alimentando esses prazeres. Então, pessoas viciadas em sexo, pessoas aí que levavam sua vida aí em questão materialista, ela não vai saber que morreu, ou simplesmente ela quer se alimentar desses vícios ainda, depois do seu desencarno, que ela vai aproveitar a energia dos outros. Só uma dica. Imagina num bar, tá? Várias pessoas bebendo ali. Muitas vezes, quando uma pessoa vai beber uma pinga,
e ela joga um pouco no chão e fala que essa é pro santo, sabe quando a pessoa pega o copinho, enche de cachaça, esse daqui é pro santo, e joga um pouquinho no chão. Gente, é muita infelicidade a pessoa achar que santo, ou melhor, mentores espirituais, seres de luz, vai se alimentar de uma energia de uma bebida alcoólica. Isso é totalmente ignorante, tá? Isso é um pensamento totalmente infeliz. Imagina então quem vai beber desse cheiro, dessa energia e dessa bebida alcoólica que está no chão ali. Ou simplesmente da energia ou do cheiro do cigarro da pessoa que está fumando. Tá? Então é por isso que muitas vezes eu não estou falando para você não se divertir, tomar uma coisa, beber a outra, a gente precisa tomar cuidado, cada um de sua vida, obviamente. Mas, nesse caso, é por isso que muitas vezes sai briga. Por que churrasco muitas vezes sai briga? Porque tem espíritos inferiores ali, talvez até o mau caráter das pessoas ali. O que eu estou querendo dizer que, obviamente, que dessas brigas a culpa não é da bebida, a culpa é da pessoa. E através do mau caráter, da sem-vergonhice de muitas pessoas, tem influência espiritual. Casado 100 do 604, poderá estender tais prejuízos ao companheiro. É o que eu já comentei, né, gente? 605, não cabe elaborar uma escala de valores, classificando a intensidade dos prejuízos causados pela masturbação. Mesmo porque se fixam dois parâmetros, como colocado no número 600. Trata-se de desvio de conduta e merece ser evitado. Entretanto, dependendo da força de vontade de cada ser, poderá ou não ser eficazmente afastado. Olha, gente, a 605 é aquilo, né? Só deixa eu conferir se acabou. Acabou, sim. Não tem como a gente classificar a intensidade dos erros dessa masturbação. Só que os solteiros é mais leve, o casamento é mais grave, né? Desvio de conduta, eu ainda na minha pouca experiência que eu tenho sobre isso, no espiritismo, eu não considero. Mas é um erro, tá? É um erro porque simplesmente você vai entrar na baixa vibração dos espíritos inferiores e isso vai te prejudicar a sua vida pra caramba. Tá certo? E então, você se controlar e você simplesmente evitar se masturbar, se você quiser uma vida mais de boa, uma vida mais de paz, uma vida mais perto dos mentores espirituais. Então, como que eu falei para vocês, a masturbação é uma atividade primitiva. Acho que é isso mesmo, né? 606. Ainda que não se refere a criança ou adolescente, é um desvio, embora no cenário infanto-juvenil ganhe outra conotação, que é da descoberta da sexualidade. Bem orientada, aos poucos ela será evitada, lembrando sempre que crianças e adolescentes inserem-se no contexto dos desvios de comportamento, tanto quanto os adultos a fazem. A única diferença é que, estando em fase de aprendizado, terão outra avaliação de seus atos, ao menos até atingir os 16 anos, quando iniciará o pleno livre-arbítrio. Então, está falando o seguinte, gente. Até os 16 anos, a pessoa ali, o menino ou a menina, vai descobrindo sua sexualidade, é avaliado de outra maneira. Mas o livre-arbítrio está falando aqui, né? Eu não sei se mudou talvez, né? Porque é um livro, eu acho que é do século XX, que jamais é desatualizado, né? Mas talvez aí, desculpa, eu acho que meu pensamento fez eu dar uma viajada, me perdoe, mas aqui está falando o seguinte, que até os 16 anos, como que eu disse para vocês, a criança está descobrindo seu corpo, é avaliado de uma outra maneira. Só que a partir dos 16 anos, a pessoa ela já vai começar o seu livre-arbítrio. É o caso, simplesmente, do pai e da mãe dentro do espiritismo,
conversar bastante com essa criança sobre, então, a masturbação. O pai e a mãe conversando bastante com a criança simplesmente ela vai se controlar sobre isso. Não é verdade? Bem, gente, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês entenderam. Entrem lá no Face, digita lá canal Luzes, que tem alguns vídeos sobre isso. Espero que vocês entenderam. Algum tema, se vocês querem que eu fale alguma coisa, é só mandar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de esclarecer para vocês. Ainda mais, gente, muita paz para vocês. E não esqueçam de inscrever e curtir e bater no sininho aí da inscrição para sempre ficar atualizado nos vídeos dos Luzes, ou melhor, das Luzes, que é feminino. Até mais, muita paz.